Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui na nossa casa, que é o Espiritismo 24 Horas, onde hoje nós damos continuidade ao nosso estudo da obra Sinal Verde. Hoje, como nós já estamos tentando deixar de forma costumeira aqui, com um convidado, o amigo André Pádua, que administra o perfil no Instagram Espiritista Nerd, que já está inclusive aqui conosco, vai nos auxiliar aí. Na verdade, ele vai conduzir o estudo. Nós somos aqui meros espectadores dessas palavras belas que ele irá trazer para nós. Hoje nós vamos para o capítulo 14, Ante os Pequeninos, e como nós fizemos com o querido amigo Eduardo Gibelli no domingo passado, nós vamos lendo itens, passamos a palavra ao amigo André para ele fazer os seus comentários, depois ele devolve a nós, e nós vamos lendo aqui a participação de todos vocês. Só alguns avisos que nós gostamos sempre de dar. Primeiro, os bons não podem mais ser tímidos, como eu sempre falo. Se nós queremos ver o mundo transformar, nós precisamos auxiliar a transformação desse mundo. Bom dia para minha amiga Bianca, que está aqui sempre conosco, lá de Guarda do Embaú, Santa Catarina, e para todo mundo que está entrando. Então, vamos compartilhar essa live. Nós temos que compartilhar boas coisas, compartilhar bons momentos. Domingo, 9 horas da manhã. Que forma melhor de começar o dia do que conversando sobre palavras que inspiram, que motivam a todos nós sermos pessoas melhores. Então nós temos aqui o botãozinho do compartilhamento, uma flechinha, uma setinha, 45 graus, clique nele, convide os amigos, se os amigos vão estar aqui ou não, isso é uma coisa com eles. Bom dia para o Selma Muniz, para a Juliana, bom dia para o Wesley, bom dia para todo mundo aí da sua casa, um abraço para vocês. Vamos interagir, vamos bastante coraçãozinho, curta bastante essa live, converse bastante com a gente. Vamos auxiliar aí o Instagram a aumentar a visibilidade desse nosso encontro. E se você está nos acompanhando pelo YouTube, porque nós deixamos todas as nossas lives salvas no YouTube, não se esqueça de curtir este vídeo, de inscrever-se na página, de compartilhar o canal e de acionar o sininho das notificações. Jaime Ribeiro, meu grande amigo Jaime Ribeiro, a hora que o Jaime entra, a gente já sabe que vai ser um dia especial. O Jaime é um grande orientador, uma grande pessoa, um grande espírito, um ser iluminado. Então nós já sabemos aí que estamos diante de uma luz. Jaime, seja muito bem-vindo. É uma alegria te ver aqui, meu amigo. Sem maiores delongas, bom dia para Sandra, lá de Jaboatão, Pernambuco. Sem maiores delongas, nós vamos para Luzia, que está sempre com a gente aqui também. Luzia, é sempre uma alegria ter você aqui. Vamos convidar o nosso amigo André Pádua para conversar conosco sobre o capítulo 14, Ante os Pequeninos. Estamos aguardando a Thalita, a Cláudia, todo mundo que está entrando aí. Boa noite, Kátia. Boa noite, meu amigo. Boa noite, gente do céu. Eu acho que eu já estou perdendo a noção do tempo aqui. Bom dia, meu amigo, tudo bom? Seja muito bem-vindo. Apresente-se, por favor. Bom dia, Uriel, bom dia, gratidão pelo convite, gratidão por estar aqui com vocês, gratidão pela presença dessa galera tão boa, tão bacana aí que está acompanhando a gente. Falo aqui de Lavras, estado de Minas Gerais, é uma alegria muito grande estar com vocês, em especial hoje, esse domingo de manhã, um friozinho gostoso aqui, para falarmos um pouco sobre esse capítulo do Sinal Verde, onde a gente vai fazer vários coletivos com a evangelização espírita. E aproveitando, Uriel, você vai deixar os comentários ligados durante o estudo? Vou deixar os comentários ligados, que eu gosto que o estudo Sinal Verde, eu gosto que as pessoas participem. Show. Eu quero, por favor, que os evangelizadores da evangelização infantil se manifestem aí. Eu sou evangelizador, eu sou evangelizadora. Por favor, comuniquem com a gente aí, tá? Maravilha, André. O Jaime Ribeiro está falando assim, tá bastante frio. Lavras geralmente é muito frio, né? Não tem como. Regiãozinha aqui, deixa eu te contar um negócio. Maravilha, André. Vamos começar a trabalhar, meu irmão? Claro. Vamos lá? Então vamos lá. A proposta, meus amigos, é assim. Nós vamos ler os itens, eu passo a palavra para o André, como nós colocamos aqui, e aí ele traz as suas reflexões, depois nós trazemos as nossas também, e nós queremos os comentários, como ele disse, dos evangelizadores espíritas que estão aqui. Nós gostamos dessa troca de informações porque nós crescemos através do diálogo. E mais uma vez, compartilhe essa live, bastante curtida, bastante coraçãozinho, vamos interagir aqui conosco. Capítulo 14, Ante os Pequeninos. Primeiro item. A criança é uma edificação espiritual
dos responsáveis por ela. Segundo, não existe criança, nem uma só, que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. E terceiro item, cada pequenino, conquanto seja, via de regra, um espírito adulto, traz o cérebro extremamente sensível pelo fato de estar reiniciando o trabalho da reencarnação, tornando-se, por isso mesmo, um observador rigorista de tudo o que você fala ou faz. Fique à vontade, meu irmão. E bota observador rigorista nisso, galera. Tem até uma história que a gente costuma contar aqui quando a gente vai conversar com os evangelizadores. O pai de uma criança, ou a mãe de uma criança, está dentro de casa num dia de mau humor e toca a campainha de casa. E o pai e a mãe falam assim, não vou atender a campainha, não quero atender a campainha. Aí pede para a criança, seus 12 anos, seus 8, 12 anos, atende a campainha para mim, eu não estou em casa não. E aí a criança vai atender a campainha e fala assim, papai ou mamãe mandou dizer que não tem casa. Então a gente costuma dizer por aqui que a criança, ela é uma esponja. Inclusive na evangelização espírita nós já usamos essa técnica para demonstrar para a criança como a criança é. Olha, você é uma esponja e nesse processo de ser esponja, você está sugando tudo que está à volta no seu ambiente. E nesse processo, na nossa experiência de evangelização espírita, o que nós aprendemos? Aprendemos duas coisas maravilhosas. Primeiro, a importância de se vincular à criança no processo de evangelização dela. Sensibilizar os nossos corações para ampliar e aprofundar uma vinculação de espírito para espírito. E nessa percepção, nessa vinculação com mais profundidade, qual foi a nossa percepção? Sobre uma questão importantíssima. Papais e mamães que estão nos ouvindo. Eu não sou papai por enquanto, então vamos falar com os papais e mamães que estão nos ouvindo aí agora. Uma coisa muito importante. Nós temos, como está dizendo aqui, vai conversar conosco aqui o texto, tem-se uma responsabilidade muito grande com a paternidade ou com a maternidade. Qual que é o nosso grande problema? Nós ainda estamos igualmente aprendendo, enquanto pais e enquanto mães. Isso a gente tem que se lembrar, porque às vezes a gente se cobra intimamente aquela responsabilidade profunda. Nossa, eu não posso errar com meu filho, não posso errar com a minha filha. Mas como é que eu faço isso se minhas características espirituais ainda demandam certas situações envolvendo o erro, envolvendo o equívoco de minha parte? E aí o que nós percebemos na evangelização? A necessidade de criarmos a evangelização de pais. O que é evangelização de pais? É um projeto, né? É uma reunião que acontece de 15 em 15 dias ou mensalmente, envolvendo os pais e as crianças, em que nós fazemos um debate sobre a evangelização espírita, sobre o filho e a filha dela, a filha dos pais na evangelização espírita, com essas temáticas. A criança é uma edificação espiritual. Para tanto, a gente tem que perceber o todo dessa edificação. Quais são os componentes dessa edificação? Que não está circunscrito só a criança ir na evangelização uma vez por semana. A criança precisa ser evangelizada tal como é o nome do perfil do nosso colega Uriel, 24 horas por dia. E aí está o nosso desafio. Está o desafio principalmente dos pais. Como fazer uma evangelização ativa para as nossas crianças. E sim, a criança vai sempre, por isso que é Espiritismo 24 horas, ela sempre vai solicitar amor, auxílio, educação e entendimento. Por isso a importância da gente estabelecer vínculos com essas crianças. Vínculos para elas entenderem, para elas conhecerem a expressão do amor, para elas terem acesso a esse auxílio, para elas terem a oportunidade de ter essa educação com base no entendimento. Importante também para os papais e as mamães que estiverem aí conosco. O estudo sobre o que seja amor, sobre o que seja auxílio, sobre o que seja educação e entendimento. Nossa proposta é consolar e esclarecer. E no final, a gente já pega aqui um link entre tanto a criança, tanto os papais e as mamães. Que o espírito adulto, mamãe e papai, vocês que estão me ouvindo,
vocês já foram criança. Como hoje o filho de vocês é. Correto? Então, é importante a gente analisar também como vai a nossa criança interior para a gente conseguir elaborar uma evangelização, para a gente conseguir elaborar uma vivência junto com os nossos filhos e filhas sobre o Evangelho do Cristo, sobre os valores morais contidos nas propostas espirituais. Essa é a nossa contribuição a esses 3 primeiros itens. André, eu acho interessantíssimo, primeiro, a questão de que eu vejo muitos pais dentro das casas espíritas, e acredito, eu vou falar dentro das casas espíritas, mas acredito que talvez seja um movimento das próprias questões das crenças. Os pais viram e falam, não, eu não vou levar o meu filho, não, porque quando ele ficar adulto, ele escolhe aquilo que ele quer seguir. E aí não leva para evangelização infantil, não leva para as tarefas de mocidade, de pré-mocidade, porque afinal de contas, ele não vai se sentir muito bem, ele não quer ir e etc. Mas veja bem, é o que eu sempre digo. Se os pais, porque aí nós vamos ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, isso tem lá início na 206, a partir da 206, salvo o melhor juízo aqui, da pergunta 206 do Livro dos Espíritos, quando a espiritualidade de Kardec estão debatendo conosco a questão das semelhanças físicas e morais. E aí no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe, tem um desenvolvimento pleno dessas questões. E aí lá nós temos a informação que os pais, eles têm a obrigação, eles fornecem um envoltório corporal e têm a obrigação de desenvolver intelectual e moralmente os seus filhos, fazendo-os progredir. E aí é o que eu falo muitas vezes com os pais, eu não atuo em evangelização infantil, atuei uma vez na minha vida deixa eu só ler um comentário do Jaime aqui, não leva para evangelização infantil e espera ficar adulto, mas quando o moleque nasce já dá uma camisa de futebol para ele. Nada errado se for uma camisa do Atlético, se quiser dar uma camisa do Atlético quando o menino tiver ali seus 2 meses de idade, não tem problema não. Aliás, saiu do hospital, já coloca a camisa do Atlético Mineiro nele. Mas o errado tá aí, não levar para evangelização. Por quê? É igual o Jaime colocou, escolher o caminho para Jesus não escolhe, mas time no futebol é o dia que nasce. Gente, aí é o que eu sempre falo. Você quer dar toda a independência para o seu filho, mas ele tem que ter uma base. Na hora, se ele chegar lá na frente, não sei se você vai concordar com o que eu vou dizer aqui, André, mas se a Juliana colocou, eu concordo, Ariel. Se ele chegar lá na frente, lá com seus 13, 14 anos, e virar e falar assim, não, mamãe, não, papai, eu não quero, né, eu não quero. Mas você continua insistindo, você continua levando. Mas aí ele começa a debater com você, só que ele tem uma base para debater. E eu sempre digo uma coisa, André, se você deixar para a criança escolher, para o jovem escolher, entre o mundano e aquilo que é o sagrado, o mundano ele é muito atrativo. Então os pais eles têm essa obrigação de fornecer um limite moral, um limite intelectual, do progresso moral, do progresso intelectual, por isso que eu sempre falo, leve, você tem que levar. O menino deu birra e não quer ir, leve para a evangelização infantil. Uriel, esse Pode falar, André, vamos lá. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu não queria ir para a mocidade espírita. Meu pai e minha mãe me forçavam às vezes a ir para a mocidade espírita. Até chegar um ponto que eu peguei tanto gosto que eu estava ficando mais dentro da casa espírita do que dentro da minha casa. Mas eu queria trazer 2 experiências sobre o que você está falando aqui para a gente aqui agora. Vamos lá. Uma primeira experiência. Quando eu escuto o que você está dizendo do papai e a mamãe, quando eu encontro o filhinho ou a filhinha deles, faz tempo que não vai na evangelização espírita, e a gente sente falta dos evangelizandos, que a gente conhece, a gente se conecta espiritualmente com os evangelizandos, né? E aí eu pergunto ao papai e à mamãe deles, quando eu vejo eles no centro espírita ou na cidade, cadê o filhinho, cadê a filhinha? Aí eles falam assim, não tá com vontade de ir. Rapaz, eu faço assim, passa a mão no olho, sabe? Porque essa hora eu peço a Deus para me dar paciência, porque se me der força, não vai prestar, sabe? Não vai ser bom. Agora, nós já passamos por uma experiência aqui em Lavras que foi muito marcante. Tinha um evangelizando com necessidades especiais, questão da atenção dele, sabe? Que participava de uma casa espírita onde nós estávamos frequentando. Nós percebemos que esse evangelizando sumiu por um tempo. E aí, do nada, umas 3 semanas depois, ele reaparece para a gente lá na casa espírita. E ele confidencia para a gente o seguinte, falou assim, André, meu pai acompanhou a minha mãe na igreja evangélica.
eu vim aqui hoje, ele não está sabendo, eu vim escondido. Isso foi muito marcante para a gente. E nós conversamos com ele na época que, olha, se você quiser, a gente entra em contato com seu pai, com sua mãe, para falar para ele que você está gostando daqui, mas você tem que respeitar seu pai e a sua mãe. Vá à igreja evangélica com eles, seja carinhoso com eles, dê o exemplo que você está aprendendo aqui dentro da evangelização com eles. Às vezes você cativa o coração deles, mas respeite seu papai e sua mamãe acima de tudo. Então aqui nós tivemos contato com ambas as experiências, que para nós foi muito marcante. Que bacana, André. Eu quero trazer 2 comentários aqui, ó. O primeiro comentário da Juliana. A Juliana é uma amiga, Juliana Gontijo, uma amiga aqui de Patos. A mãe da Juliana Gontijo, se não fosse a mãe dela, que chama Dilamar, eu não estaria na doutrina espírita. Foi por causa da Dilamar que eu cheguei, fiz o estudo com ela, eu devo tudo à mãe dela. E a Juliana traz aqui para nós, que a filha dela pede, sabe, os dias de reunião e quer ir. E ela tem 5 anos. Por quê? Criou-se o hábito. Agora, um ponto muito interessante que eu quero trazer aqui é o que o Jaime coloca. As instituições precisam estar preparadas para receber os jovens. E eu acho isso aqui que o Jaime coloca é honesto e é real. Tem muito centro que é chato mesmo. A culpa não é do moleque, é do sistema arcaico. E é verdade, né, meu amigo? Receber os jovens, e aí eu falo com todo o coração, que ele ainda coloca aqui, né? Nós temos que fazer a nossa parte. É uma tarefa cada vez mais hercúlea, vou utilizar uma palavra um pouco forte, mas é hercúleo, né? Você receber o jovem e você prender a atenção da criança, do jovem, nesse mundo que tem tanta coisa e tantos outros convites. Qual que é a sua experiência como evangelizador nesse sentido, meu amigo? Inclusive, Uriel, na minha página do Instagram, do Espiritista Net, tem uma publicação falando numa média quantitativa sobre a população de juventude espírita no Brasil. Não vou me lembrar agora de cor a média. A gente fez uma pesquisa bem profunda em relação à juventude espírita, né? E o que essa pesquisa provou para a gente? Que a população da juventude espírita, os jovens que se autodenominam espíritas, vai aumentar. Só que se tivesse um campo, um tópico exterior para a gente fazer uma análise, eu acredito que essas pessoas, esses jovens diriam: sou espírita, mas eu não frequento casa espírita. Porque as casas espíritas, elas estão viciadas em um sistema de funcionamento muito típico aí de alguns anos para trás. E tem dificuldade, e pela dificuldade tem resistência em mudar o modo como é feita a estrutura da casa espírita. Então, a primeira observação que nós queríamos fazer. Desculpa, eu acho que eu fugi um pouco da sua pergunta. O que você nos perguntou mesmo, Ariel? Não, exatamente. É o que eu queria que você trouxesse na sua experiência de evangelizador. O que você faz, por exemplo, e aí eu já vou trazer o comentário do Pablo, o Pablo Barcelos, o pai da Florinha, ele é um grande amigo nosso aqui da região, mora no Carmo Paranaíba, ele, como você, toca violão, um cara sensacional. E aí ele coloca aqui, ó, sensacional, principalmente resistência à música nas casas, que ele diz que sofreu muito com isso. Aí a pergunta que eu te fiz é: como prender, pelo amor de Deus, gente, o prender no sentido bacana, tá? Como prender a atenção do jovem, da criança? Tem tantos convites, como fazer para ele que seja um momento bacana, ele tá ali na evangelização, ele tá ali na mocidade, superando essas estruturas arcaicas que nós sabemos que existe. O Jaime, ele traz muito, que eu vou colocar aqui nos vídeos dele, no Instagram dele. É um processo, gente, incrivelmente simples. E de tão simples esse processo, a gente se sente um pouco culpado disso não ficar tão evidente pra gente antes. Qual que é a maneira... Como motivar aqui, ó? Como motivar? A companheira coloca. Como motivar? Uma maneira a mais simples de todas. Você que está me ouvindo aí agora pelo Instagram do Uriel, você que vai nos ouvir agora pelo YouTube, depois que o Uriel disponibilizar. Como manter a juventude espírita dentro da casa espírita? Ou como manter o jovem vinculado à doutrina espírita? Simples. Conversa com o jovem, pergunta para o jovem o que ele está querendo. Conversa com o jovem, permita que o jovem se expresse. A gente vai lapidar o coração através do diálogo, não através da imposição, que nós vamos trazer aqui na última parte da lição do livro Sinal Verde. Então, o diferencial da casa espírita, que tem uma juventude bem construída, é aquela casa espírita que se comunica com a juventude, que abre diálogo com a juventude, mas principalmente abre espaço para as ideias do diálogo com a juventude. Maravilhoso, maravilhoso. A expressão o tempo urge, né?
Vamos, o pessoal da Folhinha Espírita, exemplificação da questão do jovem aqui, tá a Folhinha Espírita aqui conosco. Vamos continuar aqui. A mente infantil dar-nos-á de volta no futuro tudo aquilo que lhe dermos agora. Toda criança é um mundo espiritual em construção e reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Ajude os meninos de hoje a pensar com acerto, dialogando com eles, olha só, dialogando com eles, dentro das normas do respeito e sinceridade que você espera dos outros em relação a você. Fica à vontade, meu amigo. A gente quer trazer uma história que a gente teve contato nessas andanças no estado de Minas Gerais com o trabalho de evangelização e capacitação dentro da evangelização espírita. Uma evangelizadora de longa data, experiente, chegou-nos e fez um relato para a gente. Qual foi esse relato? Essa evangelizadora trabalha em um presídio. E certa feita, ela teve a experiência de receber um de seus antigos evangelizandos como presidiário do presídio. Conhecemos o trabalho dessa evangelizadora, um trabalho notável, um trabalho fora de série, conhecemos a competência, a qualificação e a entrega dela para o trabalho, ao que isso comunica, conversa com o nosso coração. A gente precisa fazer a nossa parte da melhor maneira possível, mas as escolhas do outro espírito, do evangelizando, ainda pertencem a eles. Por isso que a importância do diálogo com esse evangelizando, da gente se conectar espiritualmente com ele, porque ele vai cometer erros como nós cometemos. E aí a gente quer lembrar a questão dos papais e das mamães que estão nos ouvindo aqui agora. Os pais e as mães não são espíritos perfeitos. Espírito puro, a gente só tem notícia de um no planeta Terra. Então, por isso que é importante a gente se trabalhar na intimidade enquanto pai, enquanto mãe. Buscar apoio, porque é uma demanda muito grande educar um filho, educar uma filha. E aí a gente tem que buscar suporte para tanto. Mas mesmo assim, gente, a gente não pode movimentar aquela criatura, aquele espírito que está com você, até os 18, 20 anos dele, você foi impecável, levando ele no centro espírita, fazendo estudo do evangelho no lar. Mesmo que você tenha feito isso tudo, pode ser que alguma coisa aconteça mais para frente, e que, por fim, imagina se esse trabalho todo que a gente teve até esses 18, 20 anos do jovem não tivesse sido feito. O que teria acontecido, então, se aconteceu isso, né? Então, aí a gente vê a importância da evangelização espírita, para não ampliar futuras situações problemáticas que vierem acontecendo na vida daquele evangelizando. Então, essa história nos chama muito atenção para a gente perceber que a gente precisa dar tudo da gente, mas as escolhas do Espírito ainda são as escolhas do Espírito. Nossa, André, que coisa linda, nós estamos conectados, porque nós falamos isso aqui ontem. Eu vou só ler mais alguns comentários aqui. Gente, como eu sou Zé do interior, às vezes, na hora que eu estou lendo comentário, eu fecho a live, porque você já viu, né? O cara está aprendendo a mexer com tecnologia agora. Mas vamos voltar aqui a alguns comentários, que eu achei. Comentário aqui do amigo, do querido irmão Eduardo Gibelli. Queremos que o jovem participe, mas a questão é, ele está sendo parte, ele se sente parte, precisamos ter esse cuidado. E aí ele traz uma questão que eu sempre falo, nós precisamos aprender com os nossos irmãos evangélicos, a fazer o jovem sentir-se importante para a casa espírita. Exatamente, é uma coisa que eu sempre coloco isso, aprender com os nossos irmãos evangélicos que fazem o jovem sentir-se parte daquele movimento. A Beleza Personalizada, a Gleiner está enviando um abraço fraterno lá de Roraima, um abraço fraterno para ela também. Os amigos do Folhinha Espírita, todos nós apenas crianças crescidas, exatamente. E aqui a Adriele, uma grande amiga que está sempre conosco, traz o seguinte depoimento, que o pai dela deu a base católica, mas que as informações nunca eram suficientes que eu obtive. Sempre tinha questionando sobre os castigos, etc. E nenhuma das posições eram coerentes para mim. E aí conheci o Espiritismo através do professor de português e foi aí que me encontrei. E aqui eu quero pegar esse comentário da Adriele, pegar as suas reflexões, porque aí o que acontece? Eu também tive uma educação na minha casa, meu pai católico e minha mãe umbandista. E aos 18 anos eu fui para a casa espírita. Só que o que acontece? Eu sempre tive um norteamento do religare.
do estar conectado com Deus. E é isso, porque ontem eu coloquei o seguinte, meu amigo, eu acho uma figura interessantíssima, que os filhos são flechas, e os pais apontam essas flechas para o futuro. Mas eles apontam mirando, os pais têm que mirar, e na hora que eles estão mirando, essa mira tem que ter uma coerência. Tem que ter uma coerência. E aí, uma hora, essa flecha vai ser solta. E aí entra nesse ponto que você falou. E essa flecha solta, ela vai fazer o caminho dela, porque são individualidades. Mas tendo uma boa base, a chance desse caminho ser bacana, ela é muito grande. E aí nós estamos trabalhando aqui com probabilidades. Por quê? Porque deu uma boa base. O Pablo, eu não sei se o Pablo continua aqui conosco, a filhinha dele, o Instagram do Pablo é pai da Florinha. Eu falo que o Pablo, ele já o Instagram dele é mais da menina dele do que dele. E a filhinha dele, sempre que o Pablo está fazendo palestra, o Pablo está levando a Florinha, tá mostrando a ela essas questões elevadas. Por quê? Porque ele está apontando a flecha, está dando um direcionamento bacana para a flecha. E é isso que os pais fazem. Só que vai chegar um momento que aquela flecha vai caminhar por si só. Vai caminhar por si só. Vai ter as suas escolhas. E aí só para a gente completar aqui, nós nos lembramos do Livro dos Espíritos. Bons pais, às vezes com filhos um pouco complicados. E aí é colocado lá, a espiritualidade nos fala. Os maus filhos são uma prova para os bons pais. E tenha certeza que aquela semente de amor plantada, ela está ali. Ela está ali sendo cuidada. E uma hora ela vai frutificar. Isso é muito bom para a gente falar para aqueles pais que se sentem muitas vezes culpados. Né? Olha, você mirou, você apontou. Depois cada um faz a sua escolha. Diga, meu amigo. Mas, para tanto, concordo, a metáfora do arco e flecha é belíssima, é muito pertinente. Mas só acentuaria a nossa necessidade em conseguir aprender com arco e flecha. Porque você, por você apenas, exclusivamente, não consegue aprender a direcionar a flecha se você não entender como é que o arco e flecha funciona. A reflexão de Uriel nos fez lembrar de uma pintura de Pestalozzi. Para quem não sabe, quem conhece Pestalozzi, por favor, comente pra gente. Pestalozzi foi o mentor do nosso querido, da nossa alma, que é Allan Kardec, professor Rivail. Pestalozzi, ele tem um quadro de Pestalozzi que é o seguinte: Pestalozzi, sim, a criançada está em cima dele, empulhada em cima dele, todo mundo pulando em cima dele, e daquela paciência que é habitual dele, né? Nossa Senhora, um dia eu consigo chegar nesse. E aí o que acontece? Com aquela criançada em cima dele, tudo pulando, tudo esperneando, como uma criança tem que fazer, como uma criança vai fazer. Ele olha para o lado e vê que uma daquelas crianças começou a ajudar as outras crianças espontaneamente. Espontaneamente. Então, o que Pestalozzi percebeu? A dimensão de educando para educador foi transposta e vinculada. Então, aquela criança, uma criança, naquele momento, ela estava sendo uma educanda, estava tendo uma educação com Pestalozzi, mas, ao mesmo tempo, a educação que Pestalozzi proporcionou a ela foi a tal ponto que deu a ela elementos, permitiu a ela dar elementos espirituais, de educação espiritual, para ela conseguir também ser educadora. É claro que em níveis ainda bem sutis, mas é uma expressão de educação que aquela criança tem. Uma criança, gente, uma criança, na época de Pestalozzi. Quiçá hoje as nossas crianças. O Ala publicou aí o vídeo com o Apolo, estava lendo o livrinho da Turma da Mônica. Então, vamos entender as nossas crianças, vamos pegar esse arco e flecha, vamos entender como é que esse arco e flecha funciona, vamos entender os mecanismos dele. Hoje a gente já tem mecanismos científicos para buscar conteúdo para tanto. Mas mais ainda, mesmo que a gente busque conteúdo científico para entender esse arco e flecha, nunca a gente vai conseguir fazer o movimento com o arco e flecha na mesma posição. É um exercício de vinculação com esse arco e flecha para a gente conseguir direcionar esse alvo. Não é um exercício puramente racional, é um exercício espiritual também. Então a gente tem que vincular esse exercício técnico, científico, com esse exercício da sensibilidade, do espiritual. Maravilhoso, André, maravilhoso. Continuando aqui a lição, os 2 próximos itens. A criança é um capítulo especial, eu acho essa figura maravilhosa que o André Luiz utiliza aqui. A criança é um capítulo especial no livro do seu dia a dia. Não tente transfigurar seus filhinhos em bibelôs.
apaixonadamente guardados, porque eles são espíritos eternos, como acontece a nós. E chegará um dia em que despedaçarão perante você mesmo quaisquer amarras de ilusão. E antes de passar a palavra a você, um sincero e fraternal e caloroso bom dia ao nosso amigo William Jacob, que tem 2 filhos, e nós percebemos pelas fotos que ele posta na rede social, o tanto que ele leva a sério essa questão de evangelizar dentro de casa. Graças a Deus. Bem-vindo, William. Fica à vontade, meu irmão. Essa é a questão que a gente já trouxe anteriormente, né, meus irmãos? Que a paternidade e a maternidade é um exercício de vida muito intenso, muito profundo, mas ao mesmo tempo tem que ser alegre e feliz. O que isso inspira na gente a reflexão? Pelo seguinte, nós estamos ainda imperfeitos. Portanto, pode ser que a gente erre não por mal, mas por ignorar certos estados da nossa consciência. Portanto, é imprescindível que a gente se cuide espiritualmente, que a gente se cuide psiquicamente, para que a gente não faça determinadas projeções de coisas que podem ter nos faltado quando éramos crianças, quando éramos adolescentes, jovens, e projetarmos isso nas nossas crianças. Porque, além da gente criar todo tipo de síndrome psicológica e psiquiátrica nas crianças, vai acontecer também o que o André Luiz está falando com a gente. Despedaçarão perante você, porque tem certas crianças geniosas, e essas crianças que estão vindo agora são cada vez mais geniosas, são cada vez mais, tem uma personalidade cada vez mais presente, né, mais forte, mais firme. Então é muito provável que acontecerão embates entre a criança e os pais dela, se houver esse tipo de relação. E aí o que a gente faz? A gente entra dentro daquele o mercado da medicação. A gente entope a criança de todo tipo de remédio diferente para a gente conseguir com que a criança ela consiga se enturmar com o mundo. Sendo que a proposta é de que o espírito consiga se vincular ao mundo espiritualmente. Só que a gente, às vezes, num momento de confusão, num momento de não conseguir elaborar esse exercício da paternidade e da maternidade, que é normal, galera, tá? É normal que isso aconteça. Mas que a gente busque ajuda profissional, que a gente busque ajuda especializada, tanto da literatura espírita, quanto da literatura que a gente tem hoje no nosso mundo contemporâneo, dentro da área da saúde, principalmente. Que a gente consiga vincular essa saúde física, mental, psíquica, tanto à criança, que está sob as nossas responsabilidades, tanto a nós mesmos, para que a gente consiga trabalhar a nossa criança íntima, que continua desde a nossa infância com a gente e continuará até o nosso desencarne. E lembrando sempre, né, que os laços espirituais, como diz o Evangelho, o Livro dos Espíritos, eles não se quebram. Eles não se partem depois da passagem para o outro plano. Esses laços continuam. Então, a exemplo do que conversamos na outra parte da mensagem, mesmo que o jovem, que a criança ultrapasse ali os 18 a 20 anos, vamos continuar estimulando uma vinculação entre eles. Eu vejo muito, fez 18, fez 20 anos, vou botar para fora de casa. Agora você se vira, o problema é seu da sua vida. Né? Gente, as pessoas falam assim, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não é bem por aí não, gente, porque seus laços, eles não são destruídos nem com desencarne, quiçá no mundo material. Então, se você tem alguma responsabilidade com essa criança, ou a criança tem alguma responsabilidade com esse pai que está aí agora, isso não vai se desfazer nem depois da morte, quiçá então em vida. Então, vamos assumir essa responsabilidade com saúde, com técnica e com a maior harmonia possível, porque é disso que a gente depende para conseguir se desenvolver e caminhar nessa vida. Nossa, André, mas quanto foi profundo, igual o Pablo falou aqui para nós, o quanto foi profunda essa reflexão que você fez. A Vanúzia está trazendo uma pergunta para nós, como lidar com essas crianças geniosas? Eu quero passar a pergunta a você, mas antes eu quero trazer uma experiência. Uma vez, num estudo que nós fazemos, a mãe chegou para mim e falou o seguinte, veja bem, eu não tenho essa experiência, eu não trabalho com evangelização infantil, trabalhei com mocidade uma vez só na minha vida, quando eu começava na casa espírita, e quero deixar bem claro, assim como o Jaime colocou para nós aqui, eu tenho uma profunda admiração pelos trabalhadores
da evangelização espírita, uma profunda, porque eu tenho extrema dificuldade em trabalhar com crianças e com jovens. A gente precisa identificar as nossas fraquezas, e a minha fraqueza é que eu tenho dificuldade para falar com os jovens. O pessoal fala da minha testa que ela está sempre franzida. Toda vez que eu vou na casa da minha mãe fala assim para mim: eu vou pagar um botox para você, para ver se você para de franzir essa testa sua. Então eu acho que eu tenho uma extrema dificuldade em conversar com os jovens. Eu acho que eu sou muito sério, tem hora. Mas veja bem, uma vez uma pessoa chegou para nós e disse o seguinte: falou, meu filho ele é muito mais inteligente que eu, ele manda lá em casa, ele sabe umas questões que eu não sei, etc e tal, e eu não sei como colocar limite. E aí o que eu pude falar, e aí eu quero que você traga essa experiência de evangelizador. O que eu pude falar para essa pessoa na hora foi o seguinte: olha, ok, a minha mãe aqui rindo, tá vendo? Para não falar que eu tô mentindo, a minha mãe rindo aqui, a Emília Elvira aí. Aí eu falei para a pessoa o seguinte: olha, tudo bem, essas crianças estão vindo muito inteligentes, muito proativas, parece que elas já saem ali, na hora que no parto elas já estão fazendo selfie, elas já estão pegando o celular e fazendo selfie, é uma coisa absurda o tanto que estão inteligentes, mas os pais têm que entender que estão na função de norteadores na presente encarnação e que precisam, de alguma forma, impor esses limites. Foi a resposta. Por mais que seja inteligente, aquela criança não é o teu pai, não é a tua mãe, é você que está nessa função de coordenador, de indicador. E foi a resposta que eu consegui dar a ela. Quando essas dúvidas surgem a você, por parte dos pais, dos evangelizantes, como você aborda isso? Essa questão de, nossa, meu filho é muito mais inteligente, eu não sei nem como chegar e conversar com ele. Como você aborda essa questão, meu amigo? O que você orienta aos pais que têm essas dificuldades? E aqui a gente volta à pergunta da Vanúzia: como lidar com essas crianças, com esses jovens geniosos? A nossa percepção, Uriel, é de que essa personalidade forte dessas crianças que estão vindo hoje se assemelha muito àquela panela de água fervendo que é jogada em cima de algum tipo de objeto para fazer com que esse objeto fique um pouco mais maleável, né? E essa maleabilidade, a gente assemelha isso, a gente vincula isso à questão das crenças que os pais e as mães têm hoje. Então, essas crianças estão vindo muito com essa panela de água fervente para jogar essa água fervente em cima da rigidez, da inflexibilidade dos pais, para que os pais eles consigam buscar orientação sobre isso. Porque os pais e as mães, eles foram criados segundo um sistema educacional próprio do tempo deles, certo? Só que a lei do progresso, gente, ela é avassaladora. Que a gente consiga se vincular à lei do progresso com saúde, com carinho, que a gente consiga transformar essa lei do progresso em um amigo profundo, um amigo querido, sabem? Porque ela é avassaladora, a lei do progresso ela funciona. Então, essas crianças estão vindo para mostrar para a gente, para jogar uma água quente, uma água fervendo, em cima das nossas certezas. Só que as nossas certezas, elas não vão se desfazer, só que elas vão ficar mais flexíveis e mais propensas a serem reformuladas, a serem acrescidas, a serem desenvolvidas. Então, primeiro, quando essa criança vem com essa personalidade forte, primeiro busca ajuda profissional para tanto, mas pesquisa com bastante cuidado. Uma ótima maneira de pesquisar sobre isso é tentar identificar outras famílias que já passaram pela mesma situação, qual profissional que ela buscou. Em último caso, usar qualquer tipo de medicação. Qual que seria a melhor situação para fazer sobre isso? Primeiro, também mostrar essa firmeza quanto ao pai, o pai e a mãe também demonstrar essa firmeza, mas através de um processo de sensibilidade. Sensibilizar a criança nesse sentido. É uma união muito delicada entre firmeza e sensibilidade. Perceba o que a criança está querendo falar para você, o que são as expressões que ela está querendo, quais são os desejos dessa criança. E baseado nisso, estabeleça uma relação de acordos, para que esses acordos possam aos poucos lapidar a personalidade dessa criança. É o que eu falo, se houver uma dificuldade nesses acordos, que a gente não pode ser ditador, são acordos como a última parte do sinal verde vai mostrar para a gente daqui a pouco. São acordos e não imposições autoritárias. Firmeza não quer dizer que a gente tenha que ser grosseiro,
tá? Então a gente tem que vincular essa parte da técnica, essa parte da ciência, principalmente aí, busquem elementos da Associação Médico Espírita do Brasil, tem desenvolvido muita coisa bacana a respeito. Busquem outros exemplos de pais que conseguiram lidar com seus filhos com essa personalidade forte. Mas, principalmente, desenvolva essa relação entre firmeza e sensibilidade para lidar com nossos filhos e as nossas filhas. Ok. O Jaime coloca aqui, né? Se mexer em iPad fosse sinônimo de inteligência, o macaco não mexeria. E concordo, Jaime. Se mexer nessas situações, nesses gadgets aí fosse sinônimo de inteligência, eu não mexeria. Então, realmente, que às vezes as pessoas ficam impressionadas, nossa, meu filho é um gênio, tá mexendo aqui no iPhone 11. Não, peraí, muita calma nessa hora, vamos entender. E eu quero que você comente, se você puder, se você comentar um pouco aqui, ó, o Marcel MS, 1979. Podem comentar sobre o papel do professor, já que não sou pai, mas sim professor, o papel do professor nessa questão da juventude aí? Você pode falar um pouquinho para nós, para a gente depois já, como o nosso tempo aqui é curto, para a gente depois já ir para os últimos itens da obra do Sinal Verde? Podemos. Essa área do pedagogo é uma área desafiadora pra caramba por causa de uma série de motivos diferentes. Mas o que eu posso falar para vocês é que muitas vezes a criança, principalmente aquela em vulnerabilidade social, eu sou formado em serviço social, então você fala um pouquinho sobre isso, esse jovem, essa criança, está buscando acolhimento, está buscando ser entendido, está buscando compreensão. A gente tem uma síndrome que a gente chama de síndrome de colonizador. É querer implantar as nossas ideias à força na intimidade daquele jovem. Com arbítrio, implantar à força as nossas ideias na intimidade daquele jovem. E não fazer um processo de acolhimento sobre eles. É a questão da água fervente que está sendo jogada sobre as nossas certezas. É um princípio muito parecido com ser pai e mãe. Estabeleça uma relação, ao mesmo tempo de firmeza, mas ao mesmo tempo de sensibilidade. E procura, dentro das nossas faculdades, das nossas academias, né, conteúdo, material de outras pessoas que têm essas experiências. Eu vou depois publicar também na minha página do Instagram, tem um observatório de juventudes no Brasil. Tem um material, tem o Estado da Arte. O que é Estado da Arte? Conteúdo científico já produzido sobre juventude em seus mais diversos aspectos. Então, existem vários relatos que a gente pode estar pegando, que a gente pode estar utilizando para construir uma relação com o jovem dentro de sala de aula. Não há como fazer uma resposta pronta para isso, mas há como a gente encontrar informações para dar alguns caminhos para a gente andar sobre isso. É isso que eu ia falar. Olha, minha mãe é professora, aposentada hoje é professora, mas uma coisa que eu percebia é quando você queria chegar com essas verdades prontas e aplicar em todos os ambientes educacionais, em todos os educandários, em todos os níveis, né? Nós não vamos ter resposta pronta. Nós vamos ter uma questão que você aí vai entender muito mais. Uma coisa que minha mãe ficava muito brava, e eu posso falar aqui, uma coisa que minha mãe... O Instagram é Espiritista Nerd, né, André? Espiritista Nerd. Tá aqui, gente, tá aqui. É só ir lá. Uma coisa que minha mãe ficava muito brava, André, nessa questão educacional, minha mãe aqui na realidade, Patos de Minas, interior de Minas Gerais, aí vinha uma pessoa lá de Texas, Massachusetts, Ohio, etc., e falava assim, não, essa realidade que nós temos aqui, você tem que aplicar ela aí. Então, esse entendimento de realidades, esse entendimento da diferença, e nós não vamos conseguir esgotar o assunto aqui, né? A gente está só pontuando, o tempo é muito curto. O André, o pessoal está pedindo para você virar sócio aqui do nosso canal, o André vai virar sócio aqui do nosso canal, vai voltar mais vezes, podem ter a tranquilidade que essa live realmente está maravilhosa, mas nós temos aqui apenas mais 15 minutos de conversa, e para tanto, continuemos na obra de André Luiz. Os dois últimos itens. Se você encontra algum pirralho, adoro isso. Intimidade, né? Intimidade maravilhosa. Intimidade, tranquilidade. Se você encontra algum pirralho de maneiras desabridas ou de formação inconveniente, não estabeleça censura, reconhecendo que o serviço de reeducação dele, na essência, pertence aos pais ou aos responsáveis e não a você. Se veio a sofrer algum prejuízo em casa por depedrações de pequeninos travessos, esqueça isso, refletindo no amor e na consideração que você deve aos adultos que respondem por eles. Meu amigo.
Esse trecho faz lembrar a gente de um diálogo que a gente estava tendo com os irmãos, os amigos jovens também. O Uriel também teve a oportunidade de participar do home office. A gente estava tendo um debate lá com ele sobre arte espírita. E acreditem se quiser, nós conseguimos encontrar jovens exercitando a arte espírita através, acreditem, do funk e do hip hop. Ou do punk, eu não lembro agora a expressão estadunidense para tanto. Mas é uma apropriação que se faz da cultura popular brasileira e se lapida essa cultura popular brasileira através das ideias do espírito imortal. Então, do funk saiu o bonde do Chicão, certo? O bonde do Chicão. E outras expressões vinculadas às expressões populares da cultura brasileira, junto às ideias da doutrina espírita. Então, aí não foi tida uma ideia de colonização. E o mais bonito foi ver na apresentação as pessoas pedindo bis, para ver outros tipos de funk. Pegaram funks que são pesados e colocaram ideias espíritas, que ficou maravilhoso a forma como os jovens conseguiram se expressar com aquela expressão de arte. Mas o que nós queremos ressaltar aqui sobre isso? A gente quer ressaltar, nesse último item, as questões 841 e 842 do Livro dos Espíritos. Para você que tiver o Livro dos Espíritos, fácil aí. Na 841, o que Kardec vai perguntar? Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, a doutrina da bagunça, por exemplo? Criança faz bagunça, gente. Criança faz arte. Será que a gente faz bagunça? A gente faz arte. O adulto, criança ou jovem. Só que isso só muda de figura porque muda os olhares. Eu quero passar menos vergonha fazendo a bagunça que eu faço. Ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? A resposta: certamente que podeis e até deveis observar o que está sendo feito aí de equivocado, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força. O que seria pior do que a crença daquele a quem desejaríeis convencer. Ou seja, aquela bater na criança no momento de raiva está totalmente distante de qualquer princípio educativo. Ainda tem a palmada educativa. Gente, tenha uma conversa com essa criança, sensibilize-a espiritualmente. Tenha uma conversa, façam acordos com essas crianças, sejam firmes, mas usando sensibilidade. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. E para finalizar, a 842 do Livro dos Espíritos. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que se alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? E aqui a gente faz com convicção a pergunta: somos espíritas? Se somos espíritas, vamos observar essa questão 842 e a resposta dela. Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. A doutrina mais próxima da verdade será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei de amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse o sinal, porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião, estabelecer uma linha de separação entre filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então, o Livro dos Espíritos, a doutrina dos Espíritos, deixa claro qual deve ser o nosso posicionamento perante esses pirralhos. Não são irmãos que merecem qualquer tipo de violência. São irmãos que necessitam de atenção. Como a gente diz às vezes, pode ser que tenha uma criança esteja passando por um processo ligado a algum tipo de patologia psíquica. Isso precisa ser observado por profissionais. Mas mais do que isso, qualquer tipo de questão psíquica, psiquiátrica que a gente veja numa criança,
ela precisa de muito carinho, de muita atenção, de muito entendimento sobre isso. E aí os pais podem me dizer, André, você não sabe o que eu estou passando com essa criança. Foi assim, sei sim, por isso que eu estou te falando, procura ajuda psicológica para você também, procura você também meios de buscar sua saúde, seu equilíbrio, sua harmonia, a saúde da sua criança, a saúde da criança que você está tutelando, depende integralmente da maneira como você lida com a sua saúde, papai e mamãe que está me ouvindo. Então, assim a gente conclui nossas contribuições hoje com o nosso amigo aí, o Uriel. Nossa, André, repete a questão, a Rose Queiroz está perguntando, repete as questões, por favor, os números do Livro dos Espíritos. Questão número 841 e questão número 842. Então, no capítulo Nossa, André, Liberdade de Consciência. Liberdade de Consciência da Lei de Liberdade do Livro dos Espíritos. Excelente. Só para terminar também aqui nossas palavras, eu sempre gosto de citar uma situação que eu vivenciei logo após ter feito uma palestra sobre família. E aí uma mãe chegou para nós e falou o seguinte, olha, eu não sei, ela estava bem desesperada, olha, eu não sei o que mais eu faço com meu filho. Aí ela usou essa expressão, agora só se eu matar. Ela estava naqueles dias. E ela falou, porque eu trabalho o dia inteiro, eu dou tudo para ele tem o melhor videogame, ele tem as melhores roupas, ele tem o último iPhone, ele estuda na melhor escola, e mesmo assim ele continua me dando problema, eu não sei mais o que eu faço com ele. E ela virou para mim e falou assim, Uriel, o que esse menino está precisando? Aí eu virei para ela e falei, olha, talvez aí o que ele esteja precisando é você. É você, porque as crianças, os jovens têm formas de chamar a atenção. Ah, mas como assim? Como assim está precisando de mim? Mas eu trabalho o dia inteiro, etc, etc. Eu falei assim, olha, nós entendemos a realidade do dia de hoje, que os pais, as mães têm que trabalhar muito, é outro contexto familiar, é outra estrutura, mas aquele período que quando você está em casa, naquele período que você lá está, esteja com ele. Faça ele perceber que aqueles 5 minutos são importantíssimos. E aí até citei o exemplo, a minha mãe trabalhava 3 turnos, professora, me sustentando sozinha, ela trabalhava 3 turnos, de manhã, de tarde, de noite, era tempo assim para o almoço. Mas o tempo que ela estava em casa, eu sabia que ela estava lá. Aí a minha mãe tinha algo muito interessante, que era a presença da ausência. Ela tinha uma rede de vizinhos que tudo que eu fazia, ela sabia. Então, mesmo minha mãe estando trabalhando, eu sabia que ela estava presente. Então, muitas vezes, a gente tem que... Eu trouxe esse exemplo aqui, só para a gente reconhecer que, às vezes, esse pirralho de maneiras desabridas está fazendo aí um pedido de socorro que os pais precisam aprender a interpretar. André, muito obrigado, mas foi assim, foi maravilhoso, foi um encontro incrível. Se o Instagram não aprontar das suas conosco, essa live fica salva aqui no nosso IGTV e também é transmitida para o nosso canal do YouTube Espiritismo 24 Horas. Quem quiser conhecer mais do André, está aqui, Espiritista Nerd, uma página fantástica, cheia de conteúdos preciosos. E o nosso amigo Pote também está sempre... Ele é a figura mais carimbada do home office espírita, ele está sempre por lá. Deixe suas últimas palavras aqui nesses 4 minutos que nós temos, por favor. A edificação do reino de Deus, fora de nós, na nossa sociedade, o planeta Terra regenerado, um planeta de espíritos puros, depende exclusivamente do reino de Deus que habita dentro de nós. E nesse ínterim, como diria nosso irmão Divaldo, nesse ínterim, também é que a gente precisa se apegar nesse reino de Deus, na educação dos espíritos. Então, vamos estudar, vamos ler mais, vamos viver mais a educação dos espíritos, porque a educação moral, já diria o Livro dos Espíritos, é a chave para a gente conseguir encontrar a maioria, se não todas as soluções para os nossos problemas do nosso presente, do nosso passado e do nosso futuro. Eduquemo-nos, é o que Jesus espera de nós. Maravilhoso, eduquemo-nos. As perguntas que não tivemos tempo de responder, podem nos procurar no nosso Instagram pessoal, podem procurar o Espiritista Nerd, podem me procurar o Uriel Santos. Temos a maior alegria em trocar o contato do WhatsApp e continuar as nossas conversações. Jesus abençoe o nosso domingo com muita responsabilidade e até o próximo encontro, se o Pai permitir, como sempre. Tchau, tchau, gente. Beijo no coração de todos.